Doutora, vou começar com a doutora Flávia. Quais são as fases do sono, Flávia? Sim, tem como a gente definir o que são essas fases desse sono, pra gente ir destrinchando, mas vocês podem interagir entre vocês, não se preocupa não, tá? Tá, joia. Quais são as fases do sono, Flávia? Então, a gente tem 4 fases. A gente sai do estágio acordado, que é o que nós estamos aqui. Uhum. A primeira fase é o sono, é o N1 que a gente chama, é o estágio 1 do sono, que é um sono bem levinho, é aquele cochilo que qualquer coisa você acorda ou que acha que nem dormiu. Uhum. Depois desse estágio 1, a gente vai para o estágio 2, que é um sono um pouco mais profundo, mas ainda é sono leve. Qualquer barulho maior já te acorda. Na sequência dele é o estágio 3, que é o sono mais profundo. Aí esse é aquele sono que se caiu uma pedra, estourar um transformador do seu lado, você não escuta nada. Uhum. E a sequência do estágio 3 é o sono REM. Então esses 3 primeiros estágios, eles são chamados de estágios do sono não REM. Tá. E o sono REM. Esse REM, REM, é uma sigla, em inglês é Rapid Eye Movement, que é quando eles monitorizam os sensores que fazem o exame do sono, são colocados nos olhos e é observada a movimentação de olhos. Uhum. Então tem essa fase específica que os movimentos são rápidos. E tem funções, cada fase dessa tem uma função específica. Só que essas fases, elas vão acontecendo, porque muita gente acha que, eu vou lá deitar, dormir, pronto, apagou a luz, acabou. Que é só isso. Uhum. E não é. O sono, ele tem essas fases, elas são cíclicas, então tem um ciclo, depois tem outro, depois tem outro, depois tem outro. E eu preciso que elas aconteçam de forma efetiva, porque cada fase tem uma Sua função. importância também. Exatamente. Então, eu preciso ficar tantos por cento da noite no estágio 1, tantos por cento da noite no estágio 2, tantos por cento da noite no estágio 3, tantos por cento da noite em sono REM. Caramba, mas isso é complicado, porque isso a gente não... Assim, eu tô falando assim, por mim, né? Tem dia que você chega, a gente diz, né? Apaguei essa noite. E tem noite que você tem aquele sono leve, que você vai acordando a noite toda, ou para ir no banheiro, enfim. Essas fases a gente consegue ter uma questão de programar que vai dar certo? Você ficar todo o tempo necessário nessas fases? Ou é meio que na sorte? Você entende o que quer dizer? Entendeu, Lili? Sim, não é que... Existe a gente consegue programar de ter essa noite correta de sono? A gente deveria, né? Porque o sono é uma coisa que deveria ser inegociável. Okay. E, na verdade, é o que a gente mais negocia, se a gente for parar para pensar, né? A gente faz várias coisas e deixa de dormir, enquanto a gente não deveria deixar de dormir e deixar de fazer essas várias coisas. E o que acontece não é uma programação. Naturalmente, deveria acontecer dessa forma que a Flávia acabou de contar para vocês. Entendi. O que acontece Liliana, então eu tô tendo um sono muito superficial. Então, provavelmente, você tá ficando excesso de tempo no estágio N1 de sono ou no N2 de sono e tá em detrimento, né? Deixando de fazer N3 ou sono REM. E aí o que acontece muitas vezes a gente precisa entender o que está levando essa pessoa a não ter todas as fases de sono como elas deveriam acontecer. E tem múltiplos fatores. Então, por exemplo, uma pessoa que vai dormir super ansiosa. É claro que quando a gente dorme mais ansioso, a gente tem um sono mais superficial. Aquela pessoa que não se prepara adequadamente, daqui a pouco a gente deve conversar um pouco isso sobre a questão de higiene do sono. Então, o momento de sono é um momento que deve ser programado mesmo, ele deve ser preparado. E quando a gente não faz isso de forma adequada, isso sim pode acontecer. E essas fases, então, não vão acontecer da forma que elas aconteceriam naturalmente. E Flávia falou dos estágios de sono no geral, mas isso também se modifica ao longo da noite. Então, na primeira parte, se a gente... considerando, né, uma outra pergunta que todo mundo faz, que tanto de tempo que eu devo dormir? Era o que eu ia falar assim, então quantos minutos tem em cada fase? Ou o meu primeiro sono é ótimo, né? Eu apago, depois eu fico acordando. Caos. Rola isso também. Rola demais. Então, tem uma explicação. Que acontece, né? Então, pensando primeiro em tempo de sono, se tratando de adultos, que eu acredito que vai ser a maioria aí do nosso público, o número 8 não é um número mágico, ele vem do 7 a 9. Então, tudo na vida, a gente tem padrão de normalidade, né? Se a gente for fazer um exame de sangue, por exemplo, a gente vai ter um valor ali para o que é uma glicemia normal. E para sono também tem. Então, o adulto é esperado que ele durma de 7 até 9 horas de sono. O 8 está ali no meio. Então, 7 como limite inferior de normalidade e 9 como limite superior de normalidade. Porque a gente tem os dormidores curtos e os dormidores longos. E quem está ali no meio?
E aí, durante essas 8 horas de sono, se a gente divide no meio, então considera 4 horas para cá e 4 horas para lá, na primeira parte é o que a Flávia falou e que todo mundo fala. Eu apago no início. Isso de fato acontece. Então, na primeira parte da noite, a gente tem predomínio de sono N3, que é aquele de ondas lentas e profundas. Enquanto na segunda parte da noite, a gente tem um predomínio de sono REM. E aí, se a gente for pensar, né, o que a gente vem fazendo com o nosso sono, a maioria dormindo 6 horas de sono, a gente está literalmente se privando de sono REM. E aí, o tanto de função importante que o nosso sono REM tem, né, Flávia?